Oi pessoal, aqui é o Emanuel e esse é mais um episódio do Sebo Velho, local onde eu compartilho minhas experiências literárias em vídeo com vocês. Hoje, um episódio muito especial, muito desafiador e que está dando bastante trabalho de gravar. O tão prometido primeiro vídeo sobre a minha leitura de O Arco-Íris da Gravidade, de Thomas Pynchon. Para quem não sabe, Arco-Íris da Gravidade foi um livro publicado em 1973 pelo escritor norte-americano Thomas Pynchon, a obra-prima do cara e um grande marco na literatura pós-moderna e experimental. Em 73, esse livro aqui foi muito criticado pela crítica, foi chamado de obsceno e genial por um tanto de gente. E esse livro marcou uma grande virada na obra do Pynchon e também na produção literária ficcional dos Estados Unidos e, quem sabe, do mundo. Acontece que isso aqui é um gigante que sobrevive desde 73 no imaginário da literatura mundial. Pessoas tentam ler e desistem, pessoas terminam, pessoas se tornam fãs obcecadas do Arco-Íris da Gravidade, e pessoas o detestam e continuam chamando de ilegível, obsceno, de uma tragédia. Qual é a ideia dessa série de vídeos que eu vou fazer por aqui? O Arco-Íris da Gravidade foi um livro que me chamou a atenção desde quando eu conheci ele. Eu conheci o Pynchon por outras obras, livros mais acessíveis desse autor, e me tornei muito fã desse escritor norte-americano que não mostra cara, que não dá entrevistas, que vive escondido em Nova York. Sempre fiquei muito curioso, então, para saber o que ele tinha escrito em 73 nesse Arco-Íris da Gravidade, do que se trata, como funciona esse grande romance dele, essa obra-prima do Pynchon. Fiz, então, o que muitas pessoas recomendam, que é começar pelos livros mais fáceis dele, os mais recentes, O Último Grito, Vício Inerente, e o mais curto, Lote do Leilão 49. O Leilão do Lote 49. Sempre troco o título desse livro. Enfim, fiz essa espécie de treino, essa espécie de preparação na bibliografia do Thomas Pynchon como um corredor que se prepara para uma meia maratona, correr 21 quilômetros. E meio que por empolgação, esse corredor decide correr uma maratona inteira. Então, dos 21, ele passa para 42. E é mais ou menos essa sensação que eu estou tendo enquanto leio o Arco-Íris da Gravidade. E agora, enquanto gravo esse vídeo para vocês, me encontro aí na página 400, ou seja, exatamente na metade desse calhamaço. Pessoal, eu esperava que fosse muito mais fácil encarar esse livro, porém ele é tudo isso que dizem dele. Ouso dizer aqui na metade do livro, tanto por bom quanto por ruim, tá? Estou me debatendo, me encontro sem fôlego, me encontro às vezes muito empolgado lendo o Arco-Íris da Gravidade. E foi por isso que eu me motivei mais ainda em fazer isso, que vai ser uma série de vídeos aqui no canal do Sebo Velho. A minha proposta, então, é fazer um vídeo comentando a minha experiência de leitura das partes do Arco-Íris da Gravidade, que são 4. Hoje, após essa minha explanação dessa ideia de série de livros, eu vou falar sobre a parte 1, e a ideia é depois eu fazer um vídeo falando sobre a parte 2, que eu já terminei, e conforme esses vídeos forem ficando no ar, conforme pessoas que já leram ou têm vontade de ler forem comentando e for aumentando o meu número de conversas sobre esse livro, eu acho que eu vou conseguir retirar aí um gás bem legal para dar andamento com essa leitura. É um livro que eu já passei da metade, não vou abandonar ele, e eu sei que vou chegar até o fim dele, mas eu acho que jogando esses vídeos, deixar esses vídeos germinando aqui no YouTube, tanto para os seguidores aqui do Sebo Velho, quanto para novos espectadores que venham aqui por causa dessa série de ler o Arco-Íris da Gravidade, eu acho que tudo isso vai endosar ainda mais, vai deixar muito mais prazerosa, mágica, maluca essa experiência de ler o Arco-Íris da Gravidade. Então é isso. São uma série de vídeos meio freestyle assim, para eu comentar
o que eu achei, como foi minha experiência, fazer uma certa resenha, tá? Do que acontece nesses capítulos, nessas sessões, até para as pessoas que estão entrando nesse romance talvez poder consultar. Então deixo aqui como uma espécie de diário, deixo aqui como uma espécie de primeira série do canal, e também para que outras pessoas consigam elucidar pontos dessa obra que eu não consegui entender muito bem ou que passaram batido. Enfim, eu acho que vai agregar bastante na minha experiência. Antes de iniciar, então, essa espécie de resenha do Arco-Íris da Gravidade e os meus comentários, impressões e ideias que eu tive enquanto estava lendo, eu vou comentar um pouco sobre o meu modo de leitura do Arco-Íris da Gravidade. Acho que quem conhece já o Thomas Pynchon, ou pelo menos já ouviu falar desse autor, sabe que um dos grandes temas da sua literatura é a paranoia. Talvez pelo fato dele ser um cara que não quer mostrar o rosto, que se preocupa com a sua imagem, no sentido, não no sentido atual, né, de fazer um Instagram e mostrar só o que você quer, mas no sentido de não ter sua imagem vazada, de tentar manter a sua privacidade, né? Algumas pessoas podem fazer uma leitura de que o Pynchon por si só é um grande paranoico. Mas a paranoia atravessa a obra dele inteira, né? Para trazer aqui a citação do Último Grito, último romance publicado pelo Pynchon, em um determinado momento um personagem fala que a paranoia é o alho na cozinha da vida. Ela nunca é demais. Então, tá aí. Paranoia é o grande tema do Pynchon. E a obra dele é marcada por livros extremamente herméticos, misturando cultura pop com ciência e com outras informações a respeito de cultura, informações sociais. Tudo isso é transmitido ao leitor por narradores que são bem confusos às vezes, por uma gama de personagens que entram e saem da trama à reveria. E tudo isso vai deixando muito complexo a leitura e muito difícil a tarefa do leitor de acompanhar o que talvez seja uma linha de trama principal dos seus romances, né? São romances, esses do Pynchon, que vão se bifurcando, vão se enveredando, vão fazendo curvas, vão pegando esquinas, vão entrando em becos e que vão cativando, vão dominando, vão cercando a atenção do leitor e fazendo com que ele perca, talvez, o fio da meada inicial, né? O pontapé inicial daquele livro. Em uma certa live eu comentei que ler o Thomas Pynchon é como você pegar um artigo de seu interesse da Wikipédia e ir clicando naqueles hiperlinks de alguma palavra, de algum nome, de algum acontecimento histórico daquele artigo, e ao invés de continuar o artigo, você clica, vai na aba aonde tem a informação sobre aquele acontecimento histórico, lê, já clica num outro link a respeito de um personagem que ajuda a explicar aquele acontecimento histórico e lê sobre aquele personagem, e depois volta lá para a primeira aba, para o teu artigo inicial e continua. Ler Pynchon é mais ou menos essa experiência de fazer um surf na web, assim. E daí essa paranoia permeando toda a sua obra faz com que o leitor do Thomas Pynchon se transforme também num leitor paranoico, que acredita que tudo aquilo que está acontecendo, todas aquelas informações que surgem de repente de um personagem que não é nem secundário e sim terciário, esse leitor queira lembrar de tudo aquilo, queira anotar tudo aquilo e linkar tudo aquilo que o Pynchon está apresentando de novo com a trama principal, do outro personagem, do personagem principal e por aí vai, né? Essa leitura paranoica, ela tá nas obras do Pynchon e de certa maneira exige que nós, leitores do Pynchon, sejamos um pouco esse leitor paranoico, que vai estar prestando atenção em todos os micromovimentos que acontecem. Porém, lendo o Arco-Íris da Gravidade e tentando adotar essa postura, eu percebi que ela funciona e que o mais interessante, ela é uma cilada também. Ela é uma grande cilada enquanto eu lia o Arco-Íris da Gravidade,
porque nessa sede, nessa preocupação e nessa atenção totalizante, disseminada em tentar linkar tudo e achar uma explicação para tudo que está sendo colocado nos capítulos que compõem essa primeira seção do livro, eu percebi que eu acabava me perdendo. Eu acabava me frustrando, acabava sendo cansativo demais, porque às vezes as coisas não estão tão evidentes, tão claras, e às vezes nem estão realmente ligadas umas às outras, né? Então esse modo de leitor paranoico no Thomas Pynchon me leva para um beco e me faz cair, me faz tropeçar, me faz assim ter que adotar uma outra postura também, que é a do leitor mais atento, um leitor que eu chamei assim, um leitor meditativo, que vai ler as passagens dessa seção 1, vai ler os trechos mais nebulosos dos capítulos que a compõem, mais en passant, mais despreocupado. Então, para vocês terem uma noção da trabalheira que está dando para ler o Arco-Íris da Gravidade, eu me vi tendo que adotar e alternar entre dois modos de leituras, né? Um mais paranoico e esse mais meditativo, mais en passant, e às vezes ficar também no meio delas para estar encontrando modos de ler esse livro, tá? Esse é um comentário que eu queria deixar aqui antes de ir para a parte desse vídeo, que vai ser uma certa resenha, né, da primeira sessão e as minhas colocações e apontamentos de tudo que eu vi. Quem aí se identifica, hein? Quem se torna um leitor paranoico lendo Pynchon, quem se torna um leitor mais despreocupadão, assim, que não fica tentando lembrar de tudo e vai lendo assim meio mais tranquilamente, assim. Deixem nos comentários, tá? Então, gente, comentei mais ou menos como que vai ser esse projeto do Lendo o Arco-Íris da Gravidade, uma série de livros comentando as minhas experiências com as sessões que compõem o Arco-Íris da Gravidade. Vou deixar aí no YouTube e o pessoal vai chegando, vai comentando, tá? Comentei também um pouco sobre o meu modo de leitura, essa ideia do leitor paranoico no Thomas Pynchon é muito ventilada na internet, e eu deixo aqui o meu contraponto, né, de que eu acho que a gente se torna um leitor paranoico, mas às vezes tem que dar uma mudada de chave também, porque senão o negócio fica meio insuportável. E agora vamos para a segunda parte, que é efetivamente uma resenha do que acontece aqui na sessão 1 e as minhas ideias. Quem é mais sensível a spoilers, eu recomendo então que pause o vídeo por aqui. Quem não se importa tanto, continua, que vamos lá, vamos conhecer o Arco-Íris da Gravidade, vamos saber do que se trata e o que aparece na sessão 1. Uma coisa que eu quero pontuar antes de começar essa série de vídeos é que o Arco-Íris da Gravidade é dedicado ao Richard Fariña, um grande amigo do Thomas Pynchon de faculdade, se eu não me engano, teve aulas com ele, e esse cara tem até um livro aí circulando no Brasil também, facilmente encontrado em sebos. Eu já esqueci completamente o nome, vou deixar na descrição do vídeo aí para quem se interessar. Vamos lá. Parte 1 do Arco-Íris da Gravidade, Além do Zero. Esse é o nome da primeira parte, que nessa edição da Companhia das Letras vai da página 9 até a página 175. E abre com uma citação do Wernher von Braun, matemático, se eu não me engano, ou físico alemão. Essa citação aqui, ela dá o tom de toda essa sessão 1, e muitos dos episódios que eu vou comentar aqui existem paralelos com essa citação do Wernher von Braun. Diz assim, né? Parte 1, Além do Zero. Citação. A natureza não conhece a extinção, só a transformação. Tudo que a ciência me ensinou e continua a me ensinar reforça minha crença na continuidade de nossa experiência espiritual após a morte. Então vamos lá, o que a gente tem nessa parte 1 do Arco-Íris da Gravidade? Trouxe uma colinha e vou me guiando por ela para bater esse papo com vocês. O livro abre com uma das passagens mais antológicas desse livro aqui, e que os grandes fãs de Thomas Pynchon sempre vão lembrar e utilizar o conteúdo dela para referenciar essa obra, né?
o livro abre apresentando um personagem chamado Capitão Prentice, Pirata Prentice, e esse capitão está ali em Londres, num alojamento cheio de soldados. Ele faz parte dos aliados e estão durante a guerra. O livro inicia-se durante a Segunda Guerra Mundial e abre já logo mostrando esse capitão Pirata Prentice cuidando de uma plantação de bananas que ele tem ali no prédio onde ele mora, e mostra ali um pouco da rotina dele fazendo aquelas bananas e uma série de receitas com bananas para todos os soldados que moram ali junto nesse alojamento. Fica bem marcado essa cena das bananas aí no Arco-Íris da Gravidade, e na minha leitura ficou muito marcada pela capacidade que o Thomas Pynchon tem de construir uma atmosfera bem particular para esse romance logo de início. A gente tem um contexto de Segunda Guerra Mundial, a gente tem um contexto de mísseis caindo à torta e à direito em Londres e em outras localidades da Inglaterra, e temos ali aquele capitão fazendo as bananas matinais para o café da manhã dos soldados, então fazendo panqueca de banana, fazendo purê de banana, enfim, o cheiro da banana tomando conta do prédio, misturado com o odor da guerra, com aqueles homens ali, soldados, à espera de um chamado de missão para eles. Enfim, essa atmosfera fica bem marcante aí nessa cena inicial do livro, né? No meio de vários personagens e desse capitão Pirata Prentice mexendo com as suas bananas, aparece um personagem mais central, que é o Bloat. Ele acho que é assim que se pronuncia. É também um membro dos aliados, também inglês, e também, assim como o capitão pirata, vou chamar ele assim, esse Bloat faz parte do serviço de inteligência, tá? Esse Bloat está saindo para investigar o protagonista do livro do Arco-Íris da Gravidade, que é o Tyrone Slothrop, um agente americano que compõe a inteligência dos aliados na Inglaterra, que está sendo investigado pelos próprios aliados. O pessoal está investigando o Tyrone Slothrop porque estão começando a notar que em todo lugar que o Tyrone transa em Londres e nos arredores ali, em todo lugar que ele transa, algum tempo depois explode um míssil alemão. Então, que tipo de ligação, né? Já começa a paranoia aí, né? Que tipo de ligação existe entre o fato do Tyrone transar em um determinado local e logo em seguida, depois de alguns dias, um míssil cai exatamente ali? Eis o mistério de O Arco-Íris da Gravidade. Eis o pontapé inicial dessa trama maluca e bizarra do Thomas Pynchon. O Pirata Prentice tá ligado nisso, o Bloat sai para investigar o Tyrone também. Nesse meio tempo tem uma outra cena que eu quero destacar muito aqui, principalmente para quem já leu, que é a cena da adenoide gigante do pirata relembrando, fantasiando essa cena dele enfrentando uma adenoide gigante, assim, destruindo uma cidade. É uma cena meio heróica que ele relembra, que ele fantasia, não consigo lembrar muito bem, mas que remonta muito a um clima de sci-fi dos anos 50, de grandes criaturas destruindo cidades e tudo mais. É outra cena bem marcante para quem já leu aí o Arco-Íris da Gravidade. O Tyrone Slothrop trabalha na inteligência, divide sala com outro cara, e na sala do Tyrone existe um quadro aonde ele marca os seus encontros amorosos, aonde ele transou por toda Londres. Ele vai marcando, assim, tipo, as suas parceiras amorosas, assim, vai marcando ali. E isso é conhecido pelo Tyrone, é conhecido pelo colega dele e tal. E é a partir desse quadro que essa galera começa a achar estranho, né? Por que o Tyrone tem um quadro onde as bombas estouram depois ali? É aí que entra um outro personagem importantíssimo nessa seção 1, que é o Roger Mexico. Ele é um estatístico que trabalha também para o serviço de inteligência dos aliados, e ele percebe, ele já sabia que as bombas explodiam em Londres,
seguindo uma espécie de padrão matemático estatístico. Ele já tinha conseguido identificar que os alemães estavam soltando essas bombas em Londres seguindo esse padrão estatístico, que era um padrão que tu pega uma determinada área. Eu aqui, né, experientíssimo em matemática, tentando explicar isso para vocês. Mas basicamente, a grosseiro modo, rude modo, os alemães estavam soltando as bombas num padrão estatístico onde pegava uma espécie de área, dividia ela por seções, por probabilidades estatísticas, e todas as seções dessa área divididas tinham a mesma chance de um míssil lançado aleatoriamente explodir. Né? Então os alemães estavam utilizando esse sistema meio random, aonde todas as áreas divididas ali tinham a mesma chance de ter uma bomba explodida. Ou seja, basicamente não tinha como prever onde vai estourar uma bomba, porque em todas as áreas tem a mesma quantidade de chance. Mas estavam estourando dias depois no lugar onde Tyrone transou com alguém. Tá? Roger Mexico entra nessa história por ser um estatístico da inteligência que se interessa por isso e fica ali interagindo com o Blood, interagindo com o pirata, o Capitão Pirata, para investigar o Tyrone. É legal que daí nessa sessão 1 a gente vai conhecer o Roger Mexico, que é esse cara que trabalha na inteligência como estatístico. Vai conhecer através do Roger Mexico também uma entidade que trabalha para os aliados, chamado Aparição Branca, que é um grupo de médiums, isso mesmo, e parapsicólogos, que trabalham a serviço da inteligência dos aliados ali. Eles trabalham realmente com experiências mediúnicas, com mesa branca, com aquelas mensagens mediúnicas cartografadas ali, né, psicografadas. Tudo isso com o intuito de descobrirem planos alemães, descobrirem formas de vencer a guerra, né? O Roger sempre muito cético, né? Esse estatístico, sempre muito cético para essa ala mais paranormal, mais aberta ao sobrenatural do serviço de inteligência, mas tendo que dialogar a todo momento com elas ali, dar cenas muito cômicas. E nessas idas e vindas do Roger, ele encontra uma outra personagem fundamental nessa parte 1, que é a Jéssica. Também faz parte aí do serviço de inteligência, tal, acaba compondo ali com o Roger uma série de capítulos e eles acabam se relacionando, namorando, assim. E dentro daquela loucura toda que o Roger tá mexido, né, tentando mostrar para todo mundo que as bombas estão explodindo por um padrão estatístico e o pessoal dizendo que não, puxando para um lado sobrenatural, paranormal. No meio disso tudo, entra algo que está muito presente em vários livros do Thomas Pynchon que eu já li, acho que principalmente tá nos dois últimos, que é essa questão de uma história de amor, de uma história de casal. No meio dessa loucura toda onde o Roger e a Jéssica estão metidos, trabalhando com os aliados e o serviço de inteligência deles, a subtrama total é de que eles estão extremamente apaixonados e que eles queriam estar vivendo outra coisa e não a guerra, né? Aí o Pynchon também abre para sessões muito interessantes nesse livro para questionar a guerra, o quanto as pessoas ali estão investidas nesse evento, nesse acontecimento que só traz morte e destruição para todos. O quanto aquelas duas almas que se encontraram, contrariando todas as estatísticas, Roger e Jéssica, poderiam estar vivendo uma outra coisa, mas o que eles estão vivendo é a guerra. A guerra os uniu também, a guerra os trouxe ali, mas o que eles queriam estar vivendo era outra coisa, né? Aí eu separei um trecho muito legal que mostra, né, um pouco do quanto o Pynchon traz uma leitura paranoica, traz bastante termo difícil, uma leitura difícil, mas tem sempre aquela linha bonita, tem sempre uma linha melódica nas suas tramas. De novo, nos dois últimos romances dele, muito mais explícito. Nesse Arco-Íris da Gravidade, eu consegui encontrar na relação do Roger e da Jéssica. Na página 42 está assim, ó. E tem havido momentos, cada vez mais, momentos em que, cara a cara, não há como distinguir um do outro. Os dois, ao mesmo tempo, sentindo a mesma confusão misteriosa. Um pouco como olhar-se num espelho inesperadamente, mas mais que isso, a sensação de fundir-se. Quando, depois de, quem sabe, 2 minutos, uma semana,
eles se dão conta, separados de novo, do que estava acontecendo. Que Roger e Jessica haviam formado uma única criatura desprovida de autoconsciência. Numa vida que ele já amaldiçoou tantas vezes por sua necessidade de acreditar no que é transobservável, eis a primeira e única mágica de verdade, dados contra os quais ele não tem argumentos. E o Roger é um estatístico que tem argumento para tudo, menos para essa relação entre ele e a Jessica. Aí uma outra coisa que eu quero pontuar, que eu acho interessantíssimo, é que o Tyrone aparece no início dessa sessão 1 só para mostrar a mesa dele e o quadro onde ele marca as pessoas, os locais onde ele transou. Quem dá o tom mesmo de protagonista para essa toda a primeira parte do livro, né? O Além do Zero, é o Roger e a Jessica. E no meio dessas idas e vindas entre eles, a gente encontra um outro personagem muito importante, que é o Dr. Pointsman. Esse cara é um personagem hilário no livro. Ele é um pavloviano raiz, também faz parte aí do serviço de inteligência, ele faz experiências com uma certa psicologia comportamental, behaviorista, pavloviana, né? Uma psicologia de condicionamento de comportamentos, né? O Roger vai encontrar ele quando vai em um determinado lugar para ajudar o Pointsman a pegar um cachorro. E o Pointsman tá com o pé enfiado numa privada de sucata e os dois ficam atrás de um cachorro, perseguindo um cachorro numa cena antológica do Arco-Íris da Gravidade para que o Pointsman consiga levar esse cachorro pro laboratório e fazer os seus experimentos de condicionamento de comportamento, né? Igual o Pavlov, aquele teórico, fez, né? E descobriu uma série de coisas a partir disso. O Pointsman conhece um médico chamado Spectro, que trabalha no Hospital Santa Verônica. É um hospital ali onde aquela aparição branca, a ala de agentes da inteligência paranormal trabalham, né? O Pointsman trabalha lá com um personagem chamado Spectro e que são chefiados por um outro cara chamado Pudding. E é quando o Pointsman é apresentado nessa trama junto com esses outros caras que a gente conhece algo muito interessante a respeito do Tyrone Slothrop, o protagonista de Arco-Íris da Gravidade. Acontece que o Tyrone, se não bastasse estar extremamente envolvido com a explosão das bombas após descobrirem que quando ele transa, no local onde ele transa, uma bomba geralmente cai, o Tyrone ele fez parte, como BBT, de alguns experimentos pavlovianos realizados no passado. O Tyrone, quando era bebê, ele passou por uma série de experimentos militares de condicionamento, porém, esses caras dão certeza de que todos esses condicionamentos foram zerados, ou seja, eles dão certeza de que não existe motivo para essas explosões estarem acontecendo, né? E isso volta pro debate do início da sessão, né? A sessão é chamada de Além do Zero. Então eles estão tentando encontrar o estímulo zero no Tyrone, né? Estão tentando encontrar o que sobrou desse experimento que não foi apagado, né? E estão tentando pensar também se esse BBT e os experimentos realizados nele puderam ser revividos, ser reatualizados, terem voltado à tona, mesmo eles tendo apagado. Enfim, completamente mind-blowing, completamente maluco, uma parte bem difícil assim de entender, de saber se vai dar pé. Nessa altura do campeonato do romance onde eu tô, eu nem sei se eles vão chegar em algum lugar. E uma outra coisa que eu achei bem interessante, até destaquei aqui para comentar nesse vídeo, é que quando apresenta o Spectro, o Dr. Pointsman, o Pudding, né, toda essa ala pavloviana, quando começa a falar sobre esses experimentos do Tyrone, esses caras estão muito ligados com a aparição branca, né, com aquela área sobrenatural, com aquela área mediúnica do serviço de inteligência. E eles são exatamente um contraponto ao Roger, né? O Roger que está dialogando a todo momento com eles e que na narrativa nos apresenta esses caras. O Roger está a todo momento questionando eles, falando que não, cara, vocês são malucos, não tem sentido. O Roger é um cara muito mais certeiro, muito mais estatístico. E eu que sou da área da psicologia, né, acho muito interessante, e não sei se isso é proposital do Thomas Pynchon, mas ele pega assim uma ala da psicologia
que é talvez a ala menos aberta a questões assim metafísicas, a questões espirituais, principalmente, a questões simbólicas. Ele pega logo a ala dos pavlovianos, dos comportamentalistas, dos behavioristas, né? Uma galera muito mais pragmática, muito mais assim exata, né? E muito menos das ciências humanas da psicologia. Ele pega justamente esses caras das exatas da psicologia para botar vinculado aos caras mediúnicos e paranormais, sabe? E são os caras mais crentes de que existe algo de sobrenatural acontecendo, existe algo ali do além, né? Do após o além, de pós-mortem acontecendo, de depois do fim depois de limparem o BBT, o Tyrone, de todos os seus condicionamentos, existe algo ressoando lá dentro ainda, né? Mesmo que seja a ciência exata deles. Então o Pynchon pega esses caras mais hard science da psicologia e bota eles vinculado ao lado paranormal. E pega um cara extremamente hard science, que é o Roger Mexico, extremamente estatístico, e como contraponto desses caras. E esses caras fazendo uma leitura do Roger Mexico como se os 0,037% de chance de não sei o que acontecer do Roger fosse realmente algo sobrenatural, fosse a mágica, fosse feitiçaria, sabe? Eu acho os diálogos dessa sessão, onde o Roger tá com o Pointsman e outros membros ali dessa ala, muito legais. Eu achei muito legal, destaco isso nesse vídeo. Um outro ponto importante antes de eu avançar nessa resenha, que eu acho que já tá ficando um pouco mais longa, é que o Roger e o Pointsman estão lá tentando pegar o cachorro. Eles não conseguem pegar o cachorro, tá? E esse capítulo termina com o Pointsman decepcionado por não ter conseguido pegar o cachorro de experimento e querendo humanos, querendo que o chefe dele desse humanos para ele fazer experimento. E para surpresa dele, né, pro desapontamento dele, o que ele ganha é um polvo chamado Grigori para fazer experimentos. Esse polvo vai ser importante no segundo vídeo, tá? Por agora, fiquem só com essa informação. Logo depois que a gente conhece o Pointsman, o Spectro e o Pudding, essa ala pavloviana que trabalha ali no Hospital São Verônica, a gente também tem acesso ao Tyrone de novo. Ele é pego por esses caras secretamente para que eles possam tentar tirar alguma coisa dele e ver se realmente existe algum condicionamento que está ali operando ainda nele. Não encontram nada, mas a gente tem aí uma sessão escatológica que eu acho que deve ter feito muita gente correr desse romance quando leu, que é quando eles começam a adentrar nas fantasias e nos sonhos do Tyrone, numa espécie de bar de blues ou jazz, numa cena que tem o Michael X, parece, meio jovem, antes de se tornar o grande ícone que ele se tornou. E ali tem toda uma relação do Tyrone, de fantasias que eles conseguem acessar, né, por meio de experimentos, dos mais variados psicológicos. Relação do Tyrone, cenas bem escatológicas do Tyrone, né, dele mergulhar em privada, quase numa cena meio Transpoint, assim, e falar bastante sobre cocô. E eu acho que isso também, assim, ó, é uma cena que, de novo, o Pynchon consegue criar muita atmosfera, bem nojento, e que vai contando essa jornada do Tyrone mergulhando pela privada, e depois tem um pequeno fragmento onde o Pynchon mostra todos esses dejetos, o próprio Tyrone chegando no mar, assim, dos Estados Unidos, e vendo aquele sol da América, aquele mar que banha a ilha de Manhattan e as redondezas ali daquele local, né? E eu acho que isso também ressoa um pouco, né? O tom daquela citação do Wernher von Braun lá no início dessa sessão, né? Um pouco dessa ideia constante que essa primeira parte está passando de que nada na natureza termina, de que tudo se transforma, de que as coisas tornam-se outra, né? Então, assim, até o cocô vira mar, né? Nessa cena dos Lothrop.
Eu acredito que tem uma série de outras leituras na internet a respeito dessa cena, né, principalmente de questões raciais a respeito do Tyrone, que enfim, eu não consegui me aprofundar muito, porque senão, de novo, a gente não consegue avançar nesse romance, mas eu acho que para mim, numa primeira leitura, fica um pouco isso também, essa ideia de que, enfim, até os dejetos daqueles caras, de todo mundo no bar ali, do Tyrone, viram mar, viram a natureza, vão para lá, fundem-se, enfim, se engedram e por aí vai. Essa mesma jornada psicológica do Tyrone, ali no San Verônica, o pessoal fazendo experimentos com ele, é apresentado também uma ideia que o serviço de inteligência estava tendo de vincular um filme na Alemanha nazista chamada Schwarzkommando, que seria uma espécie de filme propagandista de uma ala negra do exército alemão. E a ideia deles implantarem e construírem esse filme era a ideia de tentar atacar os alemães por uma espécie de medo inconsciente que eles tinham racial, né? Baseado num medo que veio dos alemães que fizeram as primeiras experiências com campo de concentração com um povo na África chamado Herero, numa colônia alemã. Então aí a gente também tem um outro traço do Thomas Pynchon, né? O Thomas Pynchon, historiador. O quanto o Pynchon escreve os seus romances mergulhado num contexto histórico, que por vezes são contextos históricos muito esquecidos. O Herero, por exemplo, eu não tinha conhecimento, não conhecia, né? Nada disso, fui conhecer lendo Pynchon, né? Fui conhecer esse povo lendo Pynchon, fui conhecer o que os alemães fizeram com eles e como realmente existiam experiências que se pareciam com campos de concentração antes da guerra já acontecendo ali. Então, bem interessante. Esse Schwarzkommando, acho que é assim que se fala, seria então um filme propagandista criado pelos próprios aliados, o serviço de inteligência dos aliados, para tentar ir minando o psicológico dos alemães. Avançando aqui nessa minha resenha comentarística, uma outra personagem que aparece na seção 1 e que vai aparecer nas outras é bem importante é a Katje. Kate Bourgeois, seria assim o nome dela? Não sei. Ela é apresentada rapidamente numa sessão muito boa falando sobre a guerra. Numa sessão onde ela também faz parte, tem contato, se eu não me engano, com o Capitão Pirata Prentice, né, essa Kate. E ela aparece, ela é uma espécie de agente dupla, agente secreta, trabalhou com os alemães, tá ali com os aliados agora em Londres. Ela é uma agente dupla, tá? Tem várias facetas essa mulher, bem difícil de entender. Mas ela aparece numa sessão maravilhosa onde o Pynchon vai se estender bastante com reflexões sobre a guerra, né? Sobre o quanto a guerra está vinculada ao mercado, no pump, em procura de produtos e questões da economia subindo. Enfim, uma guerra como a celebração do mercado. É uma das passagens que eu anotei aqui. Muito legal também esse trecho do romance. Quem leu aí e quiser comentar, eu acho que dá bastante pano para manga. Depois da gente fazer uma viagem por Schwarzkommando, fantasias do Tyrone Slothrop, esses caras capturando ele para fazer essas investigações psicológicas nele, a gente tem um pequeno trecho dele de volta, acordando meio atordoado do hospital e saindo do hospital e descobrindo que ele transou com alguém ali nas redondezas do hospital e uma bomba explodiu ali e acabou matando o Espectro, que era o colega do Pointsman. E o Pointsman fica, tipo, meio que decepcionado, fica meio que, assim, tipo, com peso na consciência, porque ele tava com muita sede de investigar o Tyrone, trouxe o Tyrone pro hospital, dispensou ele, o Tyrone transou com alguém ali nas redondezas e explodiu num local onde o Dr. Spectro, principal colega do Pointsman, estava junto. Então tem mais essa cena aí também bem memorável, endosando mais aí um pouco o protagonismo do Tyrone, que ficou oculto nessa sessão 1, e endosando um pouco mais esse mistério, né, do porquê que tudo isso está acontecendo. O Tyrone aparece só para dar um oi e a gente volta de novo para os verdadeiros protagonistas dessa sessão 1, que é o Roger e a Jéssica, em um trecho onde eles estão perto da celebração do Natal. E, de novo, o Pynchon vai falar sobre Natal e sobre guerra de uma maneira extensa, muito bacana, e eu destaco aqui um trecho que me chamou muita atenção.
Peço licença para ler ele aqui no vídeo também. Aqui o Pynchon vai escrever, né, o narrador, né, que às vezes não tem como a gente afirmar se o narrador é o Pynchon exatamente, mas o narrador no Arco-Íris da Gravidade é um narrador que volta e meia tá em segunda pessoa, tá nos lançando e fazendo comentários sobre o próprio livro e os personagens. Isso é bem engraçado, nos tira um pouco da ficção, assim. É um narrador selvagem. Então ele vai escrever aqui numa página: a guerra precisa de carvão. A guerra precisa de eletricidade. Vou abreviando umas partes. É um jogo divertido, monopólio elétrico, disputado entre as companhias de energia, a Comissão Central de Eletricidade e outras agências da guerra, para manter a hora da rede sincronizada com a hora média de Greenwich. À noite, nos mais profundos poços de concreto da noite, dínamos cuja localização é confidencial rodam mais depressa, e deste modo andam mais depressa os ponteiros junto aos velhos olhos insones. Recolhendo seus minutos, gemendo num tom mais alto, rumo ao ritmo vertiginoso de uma sirene. É o carnaval louco da noite. A folia sob as sombras dos ponteiros diminutos. A histeria dos mostradores pálidos entre os números. As companhias de energia falam de cargas, gastos provocados pela guerra, tão excessivos que os relógios vão se atrasar, a menos que haja esta compensação noturna. Mas as tais cargas diárias que se esperam acabam não acontecendo, e a rede anda cada vez mais depressa, e os rostos velhos viram-se para os mostradores e pensam em complôs, e os números se atropelam rumo à natividade, uma violência, uma estrela nova do coração que nos transformará a todos, para todos sempre, chegando mesmo às esquecidas raízes do que somos. Essa parte é sensacional, né? Ou seja, ele pega esse acontecimento aí das horas atrasando por cargas de energia que acontecem durante o dia no período da guerra, e as companhias se preocupando com esse atraso, e as companhias recompensando esse atraso à noite, acelerando os relógios, o tempo, mas as cargas não acontecendo durante o dia. E as consequências que isso traz, né? Uma passagem que eu achei bem maluca, bem meio science fiction, assim, mas que mostra muito a ansiedade e a aceleração do nosso tempo, né? Isso tudo atrelado ali no período da guerra, né? O Pynchon escreve esse livro em 73, e uma história que essa primeira parte acontece em 44, 45, tá quase acabando a Segunda Guerra Mundial na primeira parte desse livro. Então, passados-se aí 80 anos, é um trecho que eu achei muito legal sobre a aceleração e o sentimento de ansiedade aí do nosso tempo. Maravilhoso. Depois disso, a gente tem ali umas cenas também sobre do Natal no Santa Verônica, que é aquele hospital ali onde vive a aparição branca, e de novo, bastante relação aí no Natal, uma época simbólica, né, para religiosos, o nascimento de Jesus, né? Então traz toda uma temática ali no Santa Verônica de falar com os mortos, de falar com parentes de novo, né? E a gente vai acompanhando também, em paralelo a isso, o Roger e a Jéssica, também curtindo o seu Natal, com alguns outros personagens ali. E de novo, eu acho que reforça o protagonismo do Roger e da Jéssica nesse romance, nessa primeira sessão, finalizando com o capítulo dos dois, finalizando com o sentimento do Roger meio fuck the war, assim, meio tipo, cara, não quero mais saber de estatísticas, de números, não quero mais saber quem tá certo, quem tá errado nisso tudo, eu queria era curtir com a Jéssica. A todo momento esse tom vem nas falas do Roger, e eu acho isso muito legal. É algo que eu pude ver de novo, né? No Vice Inerente, no Último Grito, pude ver isso sendo trabalhado pelo Pynchon de uma maneira muito mais tranquila, muito mais fechada, assim, muito mais fácil de ler, né? E então é isso. São os comentários, algumas pontuações que eu fiz a respeito dessa primeira sessão do Arco-Íris da Gravidade.
essa ideia do além do zero é bem interessante, né? O Pynchon nos propôs pensar isso, né? Não só o para além da vida, o que acontece, né? Mas o para além das fronteiras, para além da linguagem, para além do que a gente sabe, né? Para além das informações que a gente recebe. Acho que fica bastante reflexões sobre isso, né? Ali, para além dos condicionamentos, né? O que acontece quando se extingue todos os comportamentos condicionados do Tyrannus Lothrop, né? O que está acontecendo para além disso? Será que sobra alguma coisa para além do zero? Será que sobra alguma coisa para além do zero, né? Essa é além do zero é o nome da primeira sessão, e falando com vocês aqui eu fico pensando, né? Sobra algo, né? O Roger vai dizer que sempre sobra, né? E me parece que os médiums do Aparição Branca também, sempre sobra algo depois do zero, né? Sempre sobra algo depois de algo. E, enfim, né? Voltando ali pro Von Braun, a natureza não conhece extinção, tudo se transforma. Então sobra algo. É o que fica nessa primeira sessão do Thomas Pynchon. Bom, delírios, viagens, comentários. Essa foi o primeiro capítulo dessa série, onde eu vou estar comentando as sessões de O Arco-Íris da Gravidade aqui com vocês. Espero que tenham gostado. Um vídeo diferente, muito voltado para pessoas que já leram e querem estabelecer esse diálogo comigo, mas para pessoas curiosas que, assim como eu, já vi muito vídeo sobre Thomas Pynchon e principalmente sobre esse livro aqui, ficam à vontade. Eu não encontrei nenhum desse tipo de vídeo comentando meio que no freestyle, como eu disse, as sessões do livro. Não encontrei eles aqui na internet, no YouTube brasileiro. Então, cara, me inspirei bastante em youtubers, booktubers da gringa que já fizeram isso, tá? Então é isso, gente. Me inspirei. Vou deixar o meu aqui. Comentem se vocês gostaram. Comentem se ficaram com vontade de ler o Arco-Íris da Gravidade. Deixem suas críticas, por favor, suas sugestões. E principalmente quem leu, deixe suas impressões. Comentem se lembraram de alguma parte. Comentem o que acharam da minha leitura, assim, no sentido de, será que eu estou viajando muito na maionese? Será que eu trouxe algo que compôs aí na leitura de vocês? Será que eu esqueci de algo? Por favor, apontem para mim também, me forneçam outras chaves de leitura, que eu estou super aberto a seguir gravando essa série e com certeza lendo O Arco-Íris da Gravidade. Certo, pessoal? Um grande abraço para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau!